Olá pessoal, muito bem-vindos. Vamos adiante aqui. Nosso curso chegou a uma parte importantíssima, que é a análise sintática. Nessa parte do curso, realmente nós vamos aqui levar um tempo considerável, porque merece, essa é a parte central, realmente é a ferramenta mais poderosa para você prosseguir na caminhada. Nós fizemos a base com as classes gramaticais, você entendeu a diferenciação, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, qual é a diferença entre um artigo, uma preposição, um pronome, o emprego dos diversos pronomes, estudamos advérbios, preposições e ainda vamos mais à frente reservar um momento para as conjunções. Vai chegar a hora delas também, tá? E agora a gente, então, vai fazer a base da análise sintática. Aqui comigo na tela? Vamos lá. Muito bem. É isso aqui. Joia, joia. Começando aqui a sintaxe da oração. Estamos analisando relações sintáticas e semânticas. Sim, o sentido também faz parte aqui, tá? No período simples. E a gente vai começar por aqui. Conceituando. Frase, período e oração. Frase, período e oração. Vamos então fazer essa base. Primeiro a frase, gente. A frase. Ela só precisa ter sentido completo. Para ser frase, esta é a única exigência, tá bom? Só precisa ter sentido completo para você considerar que é frase, ok? Quando a frase está sem verbo, a gente fala que essa é uma frase nominal, tá? Frase pode ficar sem verbo. Eu vou falar de novo. O que precisa para ser frase, gente? O que precisa? Só precisa do sentido completo. Se tem verbo, se não tem verbo, isso não importa, tá? O que precisa é o sentido completo. Se está sem verbo, a gente fala que é uma frase nominal. Se tiver verbo, pelo menos um, tá? Podem ser 3 verbos, 4, 5, muitos verbos. Pode, tá? E isso vai se chamar frase verbal. O que importa, eu volto a falar mais uma vez, o que importa é o sentido ser completo, e é bom saber também que a frase tem começo e fim. Ela tem começo e fim. Ela começa como? Na letra maiúscula, tá, gente? Começa na letra maiúscula. E finaliza no ponto, finaliza na exclamação, tá? Vai ter o sinal de exclamação, às vezes sinal de interrogação, ou até pode acabar também nos 3 pontinhos, nas reticências. São 4 possibilidades de fechar, de terminar. Pode ser o ponto, pode ser exclamação, pode ser interrogação, podem ser reticências para terminar. Desde que, é claro, depois venha, né, letra maiúscula, após as reticências, tá? Após, que aí é uma nova frase. Então, de novo, começa na letra maiúscula. Sentido completo. Ué, professor, mas só essa palavrinha aí? Não é assim. Tá? Às vezes sons que nós produzimos, né, já querem dizer muito. Isso só precisa ter um contexto para fazer sentido. E como eu te falei, frase, gente, só precisa do sentido completo. E a gente vai dizer que essa aí é uma frase nominal. Não tem verbo, tá? Outro exemplo: chuva, fogo, vento, neve, tudo de uma vez. Da letra maiúscula aqui na palavra inicial chuva até ali no ponto, você compreende um sentido quando eu digo chuva, fogo, vento, neve, tudo de uma vez. Existe um sentido aí, é uma frase, mas é uma frase que não teve nenhum verbo. Cuidado, chuva não é verbo, né, gente? Chuva é o substantivo, é o nome do fenômeno atmosférico, tá? Fogo, não tem verbo nenhum aí. Essa é uma frase nominal. Agora, se eu escrevo diferente aqui, olha, choveu, ventou, nevou, tudo de uma vez. Eu continuo aqui da maiúscula até no ponto, formando um sentido completo, eu continuo tendo uma frase. Mas agora eu tenho verbo. Verbo chover, tem verbo. Verbo ventar, tem verbo. Verbo nevar, tá? E então isso é uma frase verbal. Isso é uma frase verbal, tá? Outro exemplo, o governo descobriu que mais perigos existiam. Da letra maiúscula, aqui em O, o governo, até o ponto final, eu tenho uma frase só, eu tenho um sentido completo. O governo descobriu que mais perigos existiam, tá? Um sentido completo. Isso é uma frase só. Então, ok, e eu tenho verbo aqui, né? Verbo descobrir,
verbo existir, eu tenho verbo e eu tenho frase verbal, tá bem? Maravilha, vamos que vamos. Agora, o período, como é que é o período? O período é uma frase, tá? Ele é uma frase. E que tipo de frase que é o período? O período é uma frase com verbo, ou seja, o período é uma frase verbal. Volta comigo, volta aqui. Você viu que a gente tem frase nominal, como é que é a frase nominal? Frase nominal não tem verbo. E você viu que a gente tem frase verbal, né? A frase verbal tem verbo. Essa frase verbal, além de você poder chamar frase verbal, você pode dar outro nome para essa mesma coisa. A frase verbal também tem nome de período, tá? É isso mesmo, a vida é assim, né? As coisas podem ter 2 nomes, 3 nomes, né? Não é problema isso, tá? Alguns chamam um objeto de um nome, você vai em outra região tem um nome diferente, né? Comida tem aqui um nome, em outra região tá. É a mesma coisa aqui, né? A gente chama frase verbal e também chama de período, tá? É a mesma coisa. Tem sentido completo o período, igual a frase, né? Ele é uma frase, tá? Então, igual a frase tem que ter sentido completo, o período também tem que ter. Inicia com maiúscula, igual a frase. Termina com ponto, igual a frase. Termina com exclamação, igual a frase. Termina com interrogação, igual a frase. Ou reticências, igual a frase. A diferença é que é um tipo especial de frase. Qual tipo? Aqui de novo, frase verbal, tá? Opa! O período, agora a gente pode subdividir agora, tipos de período, né? Existe o período simples, existe o período composto, tá? 2 tipos de período existem aqui. Como é que é o período simples? Quando só tem uma oração nesse período. Aí, professor, agora entrou a oração. Calma que a gente vai com calma, tá? A gente vai entender direitinho o que é oração. Já. Por enquanto, eu estou falando período e dizendo que ele é simples quando só tem uma oração. Lembra que o período começa na maiúscula, tá? E vai terminar no ponto, na exclamação, interrogação, reticências. E a gente falar que só tem uma oração, quer dizer que da letra maiúscula até o ponto é só uma oração. E esta oração que só tem ela mesmo, né? É chamada oração absoluta, quando só tem ela. Aqui comigo, olha no olho, vem cá. É fácil você lembrar quando a oração é chamada absoluta. É fácil, quer ver? Tá? Ela é absoluta quando só tem ela no período. Só ela. Tá, professor? É fácil por quê? Você vai ver agora. Olha que legal. Quando o rapaz vai dizer para a namorada o quanto a ama, né? Ele pode dizer assim, meu bem, você é a principal na minha vida? Será que ele pode falar assim para ela? Pode? Poder pode, mas eu acho que não vai pegar bem não. Pensa bem, ele vai e chega para ela e fala, amor, você é a principal. Ela vai querer saber então, eu sou a principal, é? Então, cadê as outras? É o jovem IP de outrora. Agora não. Agora você é fiel. É isso aí. Só tem uma absoluta. A oração é principal, então cadê as outras? Não, o jovem é esse. O principal é quando tem outras, tá? O principal na empresa, o chefe, o diretor, porque tem funcionários e tem outros trabalhando, mas ele é o principal. Eu tenho uma ideia principal no texto. Eu leio um texto e tenho uma ideia principal, mas o texto só tem aquela ideia por acaso? Não, o texto tem ideia principal e tem outras ideias que a gente fala que são secundárias. A mesma coisa é o período. Se o meu período só tem uma oração, é a única, o nome dessa oração é oração absoluta, só tem ela. Mas se o meu período tiver 2 orações, 3 orações, 4 ou mais orações, aí é a hora que uma delas pode ser a principal. Beleza? Joia aqui, gente, na tela.